4 de segunda carta aos Coríntios. Eu lerei apenas os versículos 16, 17 e 18. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Paulo escrevendo então aos irmãos, ele vai dizer assim: por isso, o que seria por isso? Se a gente vê aqui anteriormente, no contexto anterior, a gente vai vendo aqui a luta de Paulo, a batalha dele, a situação que ele estava vivendo, e toda aquela situação que a gente vai ver aí do capítulo 1, lá para frente, a gente vai ver nesse contexto aí, a situação que Paulo estava enfrentando, momentos difíceis, né? E ele vai aqui tecendo o entrelaçamento nosso com Deus. Nós precisamos ter um entrelaçamento com Deus. Eu conheci um pastor em Itajubá e dizia assim: nem todos os dias são nublados. Nem todos os dias são nublados. Graças a Deus por isso. E Paulo, então, para isso nós precisamos ter esse entrelaçamento com Deus. E depois disso, então, Paulo fala: cadê esse entrelaçamento? Por causa dessas dificuldades, desses problemas que a gente enfrenta, tudo. Ele diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse vai ser o versículo básico para a meditação dessa manhã. Não nos atentando nas coisas que se veem. E o título, que eu até mudei aqui o título, vim pensando no ano, vim pensando, e eu tinha um outro título, mas depois Deus me fez mudar. Encorajamento que vem de Deus. Esse seria o tema que nós vamos trabalhar nessa manhã, nessa pequena meditação. Encorajamento que vem de Deus. Tem um livro chamado O Pequeno Príncipe, e uma frase desse livro, Pequeno Príncipe, se alguém já leu, ela grudou na minha mente de uma maneira bem profunda. É uma frase bem surrada, né, que está ali, batida, que assim diz: o essencial é invisível aos olhos. Não sei se os irmãos já viram essa frase. O essencial é invisível. Como seria interessante, irmãos, a gente saber o que é essencial nessa vida e o que não é. Eu creio que seria mais fácil a gente viver, não é? Muito mais complicado saber o que é essencial e o que não é, o que seja periférico, aquilo que não tem importância nenhuma na nossa vida. Tem coisas que não têm importância nenhuma na nossa vida, mas tem coisas que são importantes na nossa vida. E aí no texto, Paulo vai ter a visão do invisível. Depois que ele teve a visão do invisível, ele escreveu sobre o assunto, né? E diz essa excelente frase aí no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, dessa frase, nós vamos captar aqui três coisas. A primeira, a percepção dessa verdade do invisível e do visível, né? E ele escreveu, e a segunda coisa, a prática dessa verdade. E a terceira e por último, a persistência nesta verdade. Em João 17, 16, os irmãos já sabem, um texto bem batido, que Jesus vai dizer também: eles, se referindo a nós, podemos até nos incluir, eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, não somos daqui. Eu estou na terra, pisando na terra, mas eu não sou da terra. Como o próprio Jesus disse: não sou daqui. Como é que nós vamos separar o visível do invisível, né? Nós temos que distinguir isso muito bem, o visível do invisível. Então, a primeira coisa que nós veremos é que o invisível é terreno.
Uma segunda situação, nós veremos que ele é temporário. E uma terceira, veremos que ele é tentador. Eu estava lendo aí um pregador falando sobre a esposa de Martin Luther King. Ele falou o nome dela, não me lembro, mas não vem no caso. Certa manhã, o Martin Luther King acordou de manhã, saiu do quarto dele, foi para a sala. A mulher dele estava toda vestida de preto, de luto. Daí ele pegou e coçou a cabeça, mulher dele de luto, vestida de luto, ali, paramentada de luto. Aí ele perguntou para ela, escuta, quem que morreu? Quem que faleceu? Foi algum parente seu, alguém da família sua? Foi algum vizinho? Foi algum irmão da igreja? Ela falou, não. Eu acho que Deus morreu. Ele pegou e regalou o olho assim, Deus morreu? Ela falou, para mim, vendo você desse jeito, cabisbaixo, carrancudo, farol baixo, como se diz, né? Farol baixo, eu só tenho comigo que Deus morreu para você. Ele falou, não. Aí ele pegou e falou, não é assim. Né? Teceu ali uma breve reflexão para ela. Aí ela pegou e falou, então agora eu sei que Deus não morreu. Foi lá e tirou a roupa de luto. Irmãos, nós estamos vivendo um período como se Deus tivesse morrido. Quando você está orando aqui, pedindo, clamando para os irmãos vir à igreja, pedindo aos irmãos que retornem à igreja, dá-se a impressão que para esses irmãos Deus morreu. Olha, eu vou lá, participo do culto, eu oro, não acontece nada, então Deus morreu. Para muitos irmãos eu tenho comigo que Deus morreu. Agora me prova o contrário, então. Vamos provar, então, que Deus não morreu. E o texto está nos querendo encorajar, por isso que eu estou dando o tema encorajamento que vem de Deus. A primeira coisa, irmãos, sobre o visível, aquele que vemos, ele é terreno. Ele é terreno, ele não vem lá do céu, ele procede daqui. Tudo aquilo que nós fazemos vai ficar aqui. Você já viu um defunto aí? Alguém que está sendo velado, sepultado com 50 centavos no bolso? Você não vê. Tudo que se produz aqui vai ficar aqui. Então, o visível é terreno. Ele vai ficar aqui. Embora muitas coisas visíveis mereçam a nossa atenção, mas não merece toda a nossa atenção. Não merece toda a atenção porque são daqui. E Colossenses 3,2, não precisa abrir, Paulo vai dizer, pensai nas coisas do alto. Olha aí a recomendação, pense nas coisas do alto, do céu, e não das daqui. Por que Paulo está dizendo isso? Porque são realidade, pensar no céu, são realidades superiores. Elas são superiores, são realidades superiores. E sendo elas superiores, ela deve receber toda a atenção nossa. Nós temos que estar focados, por isso que ele está falando, pense nas coisas lá do céu. Então ela vai merecer uma atenção melhor nossa, uma reflexão mais profunda, não é? Um tratamento preferencial, um tratamento VIP da nossa parte, um investimento prioritário. Tem gente que está investindo em muitas coisas aqui. Meu filho falou para mim esses dias, pai, está chegando o imposto de renda aí. O senhor vai fazer a minha imposto de renda? Eu falei, vou. Mas o senhor sabe fazer? Eu falei, eu sempre fiz para todo mundo aqui de casa, trabalhei em contabilidade, como é que eu vou saber fazer imposto de renda? Não, porque eu tenho um investimento, eu tenho ações, preciso declarar. Estão investindo em ações, estão investindo em poupança, estão investindo nisso, estão investindo naquilo. Eu não sou contra isso, você tem possibilidade, faça isso sim, mas que você não esteja focado nisso, porque tem realidade muito mais superior que você precisa pensar nisso. Por isso que Paulo está recomendando, pensar nas coisas do céu. Não é? É um distanciamento das coisas invisíveis que nós estamos tendo. Nós precisamos recuperar isso urgentemente, a visão das coisas invisíveis. Um pregador do século XIX, ele descobriu, e eu até andei observando isso há muito tempo, esse texto aqui eu já falei em muitos lugares lá, não é de agora não.
Eu só releio, estudo, reestudo, quem sabe Deus tem alguma coisa nova, e sempre vai ter. Mas diz que o pardal, ele faz um ninho lá na beira da sua casa. Você vai lá, o pardal perturba, você desmancha a casinha dele. Ele volta e faz de novo. Você vai e desmancha. Terceira vez ele vai fazer bem longe. Ele vai fazer longe. Ele vai investir num outra coisa, num outro lugar, não é? Você vai lá e desmancha, né? Então ele vai fazer bem longe, ele destrói de novo. Então, o visível, ele é terreno. Ele é aqui. Diz que o ônibus que leva para o céu não tem bagageiro. Você não vai levar mala nenhuma daqui. Vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. Como eu já disse, você não encontra 50 centavos no bolso de um defunto. Eu sei que você não vai procurar, mas vai lá para ver. Quando o Roberto Marinho, esse grande Roberto Marinho, morreu, o repórter filmou ele saindo da mansão, o caixão saindo da mansão dele, aquela mansão poderosa, e depois filmou lá na caixa onde ele ia ser colocado. Olha aí, saiu de uma mansão e foi para uma caixa. Aí alguém perguntou lá, o que ele deixou? Tudo. Deixou tudo. Tudo foi. Então, irmãos, o visível é terreno. Tudo aquilo que vamos construir aqui, se você tem uma casa na praia, se você tem uma casa na montanha, se você tem isso, tem aquilo, vai ficar tudo aí. E vai ficar, sabe para quem? Para quem não ajudou você num tijolo na construção. Eu falo isso pro meu genro, a minha nora, falava, olha aqui, vocês não me ajudaram num tijolo aqui na construção, e vocês vão herdar isso aqui. Vai ficar para eles. Né? Então, a primeira situação aqui, que o visível é terreno. Então, firme o seu pensamento nas coisas que não se veem, que são eternas. A segunda situação que eu tenho, o visível é temporário. Ele é temporário. Ele não tem futuro. Ele dura pouco. O visível dura pouco, né? Uma estrutura é feita de material provisório. Toda a estrutura que nós fazemos aqui, ela é de material provisório. Meus queridos, tudo aqui é provisório. As construções. Alguém aqui, não sei se tem alguém aqui que se lembra da Tecelagem Paraíba. Lembra da Tecelagem Paraíba? Lembra da Cerâmica Vaz? Está lá, esfarelando tudo. Cerâmica Vaz ou Vituso, né? Vituso, é isso mesmo? Da Cerâmica Vaz? Ali ao lado da Cerâmica Vaz tinha uma que chamava Móveis AZ. Eu gostava de passar ali porque aquele verniz cheirava banana assada, assim, cozida, sabe? Não sei, eu gostava daquilo ali. Não existe mais, irmão. Não se tem mais. Tecelagem Paraíba está lá agora. Vai lá, ainda tem a construção antiga que está lá. Vai lá ver. E eu digo para vocês, porque eu levava marmita, eu era marmiteiro, levava marmita do pessoal do Banco de Tecelagem Paraíba. Minha irmã trabalhou lá, na Cerâmica Vaz, e para frente, bem no pé do viaduto, tinha uma que chamava Conrado. Hoje é um depósito do Cat, eu acho que é ali. É, né? Tem mais. É temporário. E tantos. Ali na Rua 15, ali da São José, eu trabalhei 5 anos ali. Ali tinha um restaurante chamado Santa Helena. Era o point de restaurante da cidade. Artista que vinha se apresentar na cidade, ia comer lá. Tudo ali era um funil, era o gargalo da cidade. Cadê o Santa Helena? Não tem mais. Não é? Então, ele é temporário. Até os tempos são passageiros. Não precisam abrir, mas em Mateus 24, 1-2, tem uma lição assustadora para nós sobre isso. Os discípulos mostraram Jesus, está vendo o templo aqui que Salomão construiu? Coisa mais linda. E agregaram adjetivos ali para o templo. O que Jesus respondeu para eles? Não ficará pedra sobre pedra. Sabe por quê? Será que Jesus foi sem educação? Será que o nosso amoroso Salvador foi sem educação de falar aqui? Não. Sabe por que ele falou isso, irmão? Porque ele não quer que a sua fé esteja alicerçada em coisas que vão ser destruídas. Ah, que casona, que mansão que eu tenho, que carro bonito que eu tenho, que não sei o que, não sei o que. Ele não quer que a sua fé esteja alicerçada nessas coisas.
porque elas vão passar. Ele quer que você esteja, a sua fé esteja alicerçada nele, nas coisas eternas. Por isso que Paulo está falando. As coisas invisíveis são eternas, não é? Eu acho que, até eu falar uma brincadeira aqui para os irmãos, eu quando fui moço, eu até brinco com a turma, sabe? Aqui no bairro, o pessoal falava assim, nossa, como o Elvis Presley parece com você. Ah, aquilo, parece mesmo. Olha, não é eu que pareço com o Elvis Presley, não. Que o Elvis Presley parecia comigo, irmão. Olha que jeito que eu estou hoje. Que situação que eu estou hoje, meus irmãos. A irmã está rindo. Sabe, um dia, eu tinha uma foto daquele tempo de identidade, que a gente vai mudando, né, identidade, e tinha minha foto lá. Eu larguei lá no meio de umas coisas. Lá, um dia minha filha, a Laís, é tanto filho que eu até esqueci o nome dela. A Laís pegou lá e estava mexendo lá, achou a foto. Pai, como o senhor parecia com o Elvis Presley? Eu falei, não, filho, é o contrário, o Elvis Presley parecia comigo. O tempo vai detonando, irmãos, ele vai detonando, ele vai acabando, ele vai arrebentando com tudo. Eu, esses dias, fui no velório aí, não era minha nora, não, foi um outro amigo meu aqui no bairro que morreu. E eu me lembro, na minha mocidade, umas garotas lindas, nunca namorei uma menina aqui do bairro, nunca tive uma namorada do bairro. As garotas lindas, elas nem davam bola para mim, né? E eu fui lá no velório, aí chegou uma menina assim, falou assim, ô Luiz, você lembra de mim? Eu falei, eu lembro sim, mas já quase me morre, quem que é você? Aí eu sou a Lúcia, você não lembra da Lúcia? Morava ali no bairro, chamava o bairro da Vila Veneziana ali, muitos anos, quando começou, chamava Vila do Aterro, porque aterraram tudo ali, não era Vila Veneziana ainda, era Vila do Aterro. Eu morava na Vila do Aterro, lá embaixo, você não lembra de mim? Eu falava, eu lembro sim. Nossa, menina, nossa, mudou mesmo, não, poxa vida, eu nem lembrava nem o seu nome. Aquelas garotas lindas, lindas, lindas. Acabou tudo. Hoje o povo está dando um jeito, a minha esposa foi esses dias com a minha cunhada lá em Jacareí. Disse que foi colocar botox. O povo não conforma de jeito nenhum, não. De jeito nenhum, dá um jeito nisso, dá um jeito naquilo mesmo, botox, coisa que. Aí eu falei, você foi fazer botox? Ele falou, não, a minha irmã foi fazer. Eu falei, mas louco, sua irmã já estava com 60. O que vai recuperar mais agora? Nada, né? Então, irmãos, Paulo está recomendando, não fique olhando invisível, porque ele é terreno, vai ficar aqui. Não fique olhando para o visível, porque ele é temporário, né? E o que nós precisamos muito é desviar esse olhar do visível e projetar no invisível, porque são eternos. E uma terceira e última coisa, eu gosto de falar terceira e última coisa, porque anima os irmãos, né? O visível, ele é tentador. Veja bem, ele é terreno, né? Ele é terreno, ele é temporário e ele é tentador. É uma verdadeira tentação. Ele é como a neve, ele derrete, vira água. A Aninha, filha do pastor João, mora no Canadá. E eu li alguma coisa no Canadá, disse que o governador lá do Canadá, sei lá, eu lembro que quantas vezes eu fui buscar a Aninha lá no aeroporto, quando chegava essa época, assim, no fim de ano, que lá começa a cair neve, as crianças dela eram pequenas, e não tem problema com, né, complicação e respiratória, a Aninha vinha para cá, ficava esse período aqui. Diz que um governador lá, para limpar o gelo, ele pegou um trem bem grande e mandou encher de gelo. As máquinas ali, aquele monte de máquina enchendo de gelo, para jogar bem longe. Só que quando ele chegava com o trem lá, onde ia descarregar, vazou tudo, virou água. Entendeu? Então, as coisas deste mundo, essas coisas visíveis, ela tem a consistência do gelo, elas derretem em nossas mãos e passam. Elas derretem.
E elas passam. Quantas pessoas sacrificaram família para trabalhar? É triste dizer isso, irmãos, eu fui um deles. Quando chegava sexta-feira lá, a menina secretária lá da sessão corria a lista de hora extra. Sábado e às vezes é domingo. E eu querendo ter um padrão, manter um padrão de vida, hora extra. Com isso, esses dias eu confessei com minha esposa, de tanto trabalhar, de tanto brigar para pôr um padrão de vida melhor em casa, eu perdi a infância dos meus filhos. Eu perdi, às vezes, o pequenininho ali, tentando andar, caindo, levantando. Eu perdi isso, porque tentei ter um padrão de vida melhor, ganhar mais dinheiro. Quantos casamentos não foram sacrificados por isso? Marcando hora extra, né? Não viram o tempo passar. Paulo diz que, tendo que comer e vestir, estejamos contentes. Eu falo sempre para isso, Paulo está falando, tendo que comer e nos vestir, estejamos contentes. Agora, será que tem gente que está levando isso a sério? Não está levando a sério, né? E correndo atrás das coisas visíveis, perecíveis, que se fazem como o calor da vida. Disse Jesus, passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos investir mais na palavra de Deus, irmãos, porque o céu, a terra, a rua da minha casa, a praia, a cidade, o templo, a casa, tudo isso passará. Tudo isso tem prazo de validade e já está determinado. Passará. Vamos investir na palavra de Deus, não é? O visível é cheio de luzes, piscando. Tem um irmão que foi para os Estados Unidos e chegou lá comprar as coisas, né? Aí diz que ele saiu à noite e foi visitando aquelas vitrines tentadoras, que são luz brilhando, atraindo o teu olhar para aquilo. Vou comprar. E diz que ele relutou, voltou para o hotel, chegou lá, dobrou o joelho e falou, ai, graças a Deus que eu não comprei nada. Ele é tentador, né? Eu vejo o visível como cheio de luzes, piscando de cores, projetos e atrações, mas passará. Que nós estejamos ficando contentes, focando o nosso olhar, desviando o nosso olhar do visível para o invisível, porque o visível vai passar, como eu falei. Quando ele está falando aqui, Paulo aqui está falando, quando o nosso homem interior, né? O nosso homem exterior, ele se corrompe. Esse corromper aqui que ele fala, irmão, não está no sentido de corrupção, mas é o desgaste. A gente vai ficando de idade, a orelha vai crescendo mais, o nariz vai alongando mais. Mas ele está falando que o homem exterior se renova de dia a dia. Está falando da alma. O nosso corpo físico, ele pode realmente esfarelar tudo. Não falei, né? Encontrando aquelas moças lindas do meu tempo lá, e hoje vai falar o quê? Vai acabando o tempo, vai corroendo tudo. Mas o nosso homem interior, ele se renova dia após dia. E é isso que Deus está fazendo. Então eu gostaria... Agora, como que a gente vai ver o invisível? O visível eu estou vendo, o invisível eu não vejo. Quero contar aqui para vocês o que aconteceu esses dias comigo, para encerrar. Eu fui marcar consulta lá no postinho para minha esposa, e fiquei ali. Você tem que pegar, como acho que todo postinho tem, você tem uma senha. Você fica ali esperando, até o seu nome aparecer lá para você ir no guichê ali para você atender. Aí entrou um senhor numa cadeira de roda com o cuidador dele, e na cadeira de roda ele estava sem a parte da perna, só um toco de perna. Aí ele pegou e... Eu estava na última cadeira da fila aqui, o rapaz, o cuidador, colocou ele aqui. Aí eu falei para o cuidador, olha, eu vou sentar no outro lugar, você senta pertinho dele aqui, você fica pertinho dele. Ele falou, não, eu estou aqui também aguardando a senha do pegar o remédio, também tudo sem, então pode ficar aí, não tem problema. Eu fico aqui, tá bom. Aí começamos a conversar ali, conversar, e eu começo conversando uma coisa e termino com outra. Termino com Jesus.
Aí ele começou a falar, Deus é bom, e foi falando, falando. Eu senti que aquele homem estava me atraindo. Aí eu peguei e falei, aí ele começou, eu também comecei. Comecei a falar de Jesus e tudo, ele pegou e falou assim, olha, o senhor vai me desculpar uma coisa. Eu falei, o quê? Eu estou arrepiando tudo. Eu falei, mas o que está acontecendo? O senhor está com frio, ventilador aqui? Não, eu estou sentindo que o senhor é um homem de Deus. Eu falei, mas eu não falei nada demais. Ele falou, não, estou sentindo que o senhor é um homem de Deus. Eu sou assembleiano. Falou assim. Eu falei, eu sou presbiteriano. Aí já foi as ferramentas assim, eu sou presbiteriano. Aí comecei a conversar. Eu peguei e falei para ele assim, eu estou sentindo aqui de fazer uma oração para o senhor. Irmão, não é pior viagem não, mas eu depois pensei. Aí comecei a orar. Como ele é assembleiano, ele começou, glória a Deus, e até em língua, até rala machado, não sei o quê. E começou, e orando. Quando eu parei de orar, ele falou, agora eu vou orar. E começou a falar em língua ali, Irmãos, quando terminou a oração, que eu olhei, o postinho inteiro, que a turma tudo olhando para nós dois ali. Aí eu peguei e falei para ele assim, olha aqui, Josué é o nome dele, e a filha dele chama Débora, até na minha relação de oração lá. Eu falei, aqui Josué, você quer saber de uma coisa? Esse encontro nosso aqui não foi por acaso. E quer saber mais uma coisa? Pode ser que eu nunca mais vou te ver. Nunca mais. Vai ser muito coincidência eu vir aqui encontrar você de novo. Mas a gente vai se ver lá no céu. Irmãos, você é a imagem e semelhança de Deus. Quando você está interagindo com o seu irmão, você está vendo a imagem de Deus, você está vendo o invisível diante de você. Porque eu não vejo Deus, eu vejo Deus no meu irmão, eu estou vendo Deus. O invisível é a semelhança de Deus. Não estamos vendo Ele. Mas quando eu estou interagindo com meu irmão, eu estou vendo Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre estar lembrando disso. Vamos focar no invisível. O visível tem importância na nossa vida? Tem, mas não tem tanta importância. Porque tudo vai passar. Que Deus nos abençoe.